Olá, continuando então com a nossa resolução de questões, vamos para a última parte, resoluções de questões de organizações supranacionais em vestibulares, tema 7. Vamos então para as questões de vestibulares, começando com a questão da Unicamp. O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão nos níveis nacional e continental, respectivamente. Então, a alternativa que a Unicamp nos traz como correta, a alternativa C, o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. A segunda parte, na verdade, está em aberto até agora, porque as tratativas finais para o Brexit ainda estão se desenrolando agora em 2020 e tem data limite, dia 31 de dezembro, para se estabelecer. Então, a segunda parte da alternativa C, tão antiga da Unicamp, não é? Ainda não se concretizou. A primeira parte diz respeito ao episódio de 2 anos antes do plebiscito Brexit de 2014, quando os nacionalistas independentistas escoceses tinham acordado a data de plebiscito com as autoridades de Londres para a averiguação da população escocesa se elas eram favoráveis ou não à independência da Escócia. Esse plebiscito levou à derrota do independentismo. A população escocesa optou pela permanência da Escócia no Reino Unido, tá certo? Entretanto, 2 anos depois, em 2016, no plebiscito Brexit, tanto a Irlanda do Norte quanto a Escócia tiveram esmagadora maioria de opção por permanência do Reino Unido na integração europeia. Isto alimentou novamente os independentistas escoceses, tendo em vista a ideia de o Reino Unido se retirar da integração europeia, mas a Escócia se retirar do Reino Unido, se constituir como um país independente e poder ser um país membro da integração europeia. Até agora, essa ideia de novo plebiscito, apesar de potencial, ainda não se transformou em um aspecto de fundo institucional. É a única alternativa que é possível de ser validada, porque, vejam vocês, todas as outras colocam a ideia do plebiscito primeiro para a Irlanda do Norte, na alternativa A Inglaterra na alternativa B e o país de Gales na alternativa C, sendo, portanto, absurdas, tudo bem? Tanto lamentável a questão do Unicamp, né, porque tem tantas coisas de alta complexidade, né, de alta validade para serem perguntadas acerca do Brexit, daí é uma opção, né, que não se concretizou ainda e com uma leitura simples de eliminação de alternativas obviamente erradas para validação apenas da alternativa C. Uma questão um tanto lamentável. Próxima questão. Criado em resposta às crises econômicas no final da década de 1990, o G20 reflete o contexto de multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade de interesses das economias industrializadas e emergentes. Sim, dá para validar, porque principalmente após a crise econômica mundial de 2008, o G7 se mostrou incompetente e inadequado para propor uma agenda de superação da crise econômica, sendo acionado então o G20. De onde vêm essas duas organizações? O G7 é originário da Guerra Fria, formado pelas 7 auto-intituladas economias mais desenvolvidas do bloco capitalista, a saber, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, fazendo a lista novamente, Estados Unidos e Canadá, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão. Agora sim, os 7 países do G7. A eles foi introduzido a Rússia como G8 ou mais rigorosamente G7+1. Na medida em que a Rússia não era entendida como a 8ª economia mais desenvolvida do mundo, e daí vejam já uma condição de marginalização deste país na própria denominação do grupo, não G8, mas G7+1. Depois da crise entre Rússia e Ucrânia e com os episódios da Crimeia, o G7 resolveu então expulsar a Rússia do G7+1, que voltou a ser apenas G7. E agora, por que esse grupo não seria competente para gerir os problemas da crise econômica mundial a partir de 2008? Ora, a crise foi oriunda de um desses países, os Estados Unidos, a maior economia mundial, e afetou muito rápido e imediatamente as outras economias do G7, sendo que, portanto, os países ditos emergentes, outras
12 grandes economias mundiais e mais a União Europeia como membro individual, os componentes do G20, que foram acionados como o grupo necessário para superar os problemas da crise econômica mundial de 2008. Isso tudo valida, então, a alternativa D. Então, temos uma ordem multipolar no mundo pós-Guerra Fria, caracterizada pelos interesses das economias industrializadas e emergentes. Então, ele quer dizer as economias do G7, não é? E as demais economias componentes do G20, tudo bem? Lembrando que este é o G20 financeiro. O G20 comercial foi constituído exclusivamente por países ditos pobres ou emergentes ou subdesenvolvidos na rodada Doha das negociações comerciais, tá certo? O G20 comercial, no âmbito da rodada Doha das negociações comerciais mundiais, formado só por países subdesenvolvidos, emergentes, pobres, a denominação que for, e o G20 financeiro, formado pelo G7 e outras 12 grandes economias, Brasil, China, Arábia Saudita e mais a União Europeia como membro individual. As outras alternativas estão erradas, vejamos. Foi formado no contexto de unilateralidade da antiga ordem mundial. A antiga ordem mundial deve ser da Guerra Fria, que era bipolar, não unilateral, marcada pela supremacia britânica, pelo amor de Deus, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. B. Bipolaridade da antiga ordem mundial, da Guerra Fria, dá para considerar, caracterizada pela estabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em especial, os países subdesenvolvidos eram marcados por muito forte instabilidade financeira. A gente pode se lembrar, por exemplo, da América Latina nos anos 1980, a chamada década perdida. Vejamos C. Multipolaridade da antiga ordem mundial. Não. Bipolar, a ordem da Guerra Fria, marcada pelo fortalecimento da cooperação entre blocos econômicos. É relativo isto. E bipolaridade da nova ordem mundial. Não. A nova ordem mundial tende crescentemente à multipolaridade, caracterizada pelo controle estadunidense e soviético das instituições financeiras internacionais. Na ordem pós-Guerra Fria, a União Soviética tem uma dificuldade enorme de ter controle sobre instituições financeiras mundiais na medida em que ela não existe. Tudo bem? Ficamos com a alternativa D, uma questão interessante, trabalha uma série de temas ligados à geopolítica da Guerra Fria e à geopolítica da ordem pós-Guerra Fria, mas com uma dificuldade média-baixa, eu diria. Próxima questão da Federal do Rio Grande do Sul. Observe a figura abaixo. Nós temos 3 áreas destacadas no mundo. Os blocos regionais assinalados numericamente 1 a 3 no mapa são, respectivamente, Mercosul, SADC e ASEAN. E é uma questão tanto lamentável da Federal do Rio Grande do Sul, que pede para os alunos memorizarem, decorarem quais são esses grandes blocos econômicos, sendo que nem perguntou, nem tematizou dos mais importantes blocos econômicos, comerciais, políticos da atualidade, tematizou um bloco do continente africano, um bloco do sudeste da Ásia. Lembrando que este bloco continua existindo, mas para a Ásia-Pacífico nós temos uma zona de livre comércio assinada este ano de 2020, que deve entrar em operação em 2021, o RCEP, uma zona de livre comércio que envolve os países da ASEAN e ainda mais a China, os tigres asiáticos. Alguns tigres asiáticos são da ASEAN e mais o Japão. Vai ser o bloco econômico comercial de maior volume de PIB e de população do mundo, acima do NAFTA, TEMEC da América do Norte, acima da União Europeia. Tudo bem? Como são poucas questões de organizações econômicas e o tema é bastante importante, eu coloquei mais algumas questões. Vejam vocês. O Unesp 2018, em 3 de abril de 2017, o jornal El País publicou matéria que pode ser assim resumida. Os países não têm poder político sobre os demais Estados-partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de um membro caso esse se afaste dos princípios do Tratado de Assunção, assinado em 1991. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco sobre um país.
em função da crise política e institucional social de abastecimento e econômica que atravessa o país. As lacunas do excerto devem ser preenchidas com Mercosul e Venezuela, tá certo? Um tanto lamentável a questão da Unesp que, de novo, né, pergunta de um tema tão complexo, tantas coisas poderiam ser exploradas, mas apenas a identificação do bloco e do país. Trata-se então da cláusula democrática do protocolo de Ushuaia, um desdobramento do Tratado de Assunção, que exige a manutenção de regimes políticos democráticos nos países participantes do Mercosul. Através desse protocolo de Ushuaia, temporariamente o Paraguai já foi descredenciado politicamente do bloco a partir da deposição do presidente Lugo e até as eleições presidenciais seguintes do bloco, quando então o Paraguai foi readmitido plenamente como membro político, e a Venezuela em condição de suspensão, dado o enunciado, não é? A condição de instabilidade inerente ao país. Tudo bem? Vamos a esta última questão extra da Unesp 2017. Os fluxos de importação e de exportação expressos no mapa evidenciam o quê? A ausência de países integrantes do G4 nas importações de petróleo. Vejam o nosso mapa de razoável complexidade, grandes movimentos comerciais de petróleo em milhões de toneladas em 2015. E nós temos áreas destacadas, Estados Unidos, Canadá, México e assim por diante. As setinhas indicam exportações e importações em quantidades, em toneladas de petróleo. Ele diz ausência de países integrantes do G4 nas importações de petróleo. Quais são os países do G4? São os países que demandam reforma do Conselho de Segurança da ONU, são países que se sentem potências regionais ou mundiais e não têm a devida importância no Conselho de Segurança da ONU. Seriam eles a Alemanha, o Japão, a Índia e o Brasil. A ausência de países integrantes do G4 nas importações de petróleo. Vejam o tanto de setinhas que chegam. A Índia não é membro do G4 e é um importador de petróleo. Vejamos B. A ausência de países integrantes do G7 nas exportações de petróleo. Lembrem-se do G7 que nós elencamos há pouco, Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Japão. Será que não tem nenhum país desta lista que é exportador de petróleo? Vejam que há setinhas saindo do Canadá. Vejam que há setinhas saindo aqui do Mar do Norte, Noruega, Reino Unido. Então há países do G7 que exportam petróleo, não dá para validar. C. O predomínio dos países membros do NAFTA nas exportações de petróleo. Lembrem-se, NAFTA, Zona de Livre Comércio da América do Norte, que foi redenominada TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, em governo Donald Trump. Será que não há participantes do NAFTA nas exportações de petróleo? Tem exportações de petróleo no México, tem exportações de petróleo no Canadá. Então não dá para validar C. Desculpa, predomínio. Há exportação de petróleo destes países, mas esses países não são os mais importantes nas exportações mundiais de petróleo, tudo bem? Há exportações de petróleo do México, do Canadá, mas eles não são os mais importantes países do mundo nas exportações de petróleo. Vejamos D. A ausência de países integrantes dos BRICS nas importações de petróleo, BRICS formados por Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana. A ausência dos países BRICS nas importações de petróleo, vejam todas as setinhas caminhando para a China, não é? Então, há países BRICS que importam petróleo. Então, oremos por E. Predomínio dos países membros da OPEP nas exportações de petróleo. Vejam, países da OPEP eles não estão exclusivamente no Oriente Médio, mas há uma relativa concentração desses países no Oriente Médio, de onde está saindo, né, muitas setinhas de petróleo, tá certo? Então, validamos mesmo a alternativa E, e se fosse a alternativa A, seria bem mais fácil ainda. Entretanto, uma última referência acerca desta questão. Tema da apostila, vestibulares 3, exploração de recursos naturais. Então, esta questão foi definida na apostila como exploração de recursos naturais. Bom, de fato, o mapa fala da movimentação de petróleo,
tá, em escala mundial. Mas o que nós usamos para responder a questão? Isso é muito importante o vestibulando ter em mente. Então ele precisa analisar a questão e buscar o tema central da questão, para ele buscar no cérebro dele as informações que são úteis na resolução da questão. Será que nós trabalhamos nessa questão com, por exemplo, a formação do petróleo enquanto recurso natural, matéria orgânica, semidecomposta, desde já era mesozoico? Não teve nenhuma dessas informações que são trabalhadas em recursos naturais. Será que nós trabalhamos a geopolítica mundial do petróleo, as crises do petróleo, a ação da OPEP, a ação das multis do petróleo? Também não. O que nós usamos na resolução da questão? Diferentemente desta ideia de exploração de recursos naturais, nós utilizamos esses recursos, organizações supranacionais. Então, se o aluno não sabe aonde estão os países do G4, do G7, do NAFTA, do BRICS, ele não consegue responder a questão. Então, a questão tematizou organizações supranacionais e mais, aonde estão frente ao mapa. E, portanto, o aluno teve que utilizar recursos de cartografia, localizar os países dessas organizações e averiguar no mapa se esses países são exportadores ou importadores de petróleo. Então, a questão não foi uma questão de recursos naturais. A questão trabalhou principalmente organizações supranacionais, que nós estávamos trabalhando na sequência, e cartografia, tudo bem? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Essa revisão é feita especialmente para os alunos anglo, e eu não vou acompanhar vocês na revisão de janeiro, eu não vou acompanhar vocês em 2021. Entretanto, vocês sabem que vocês foram meus alunos durante este ano, alguns durante mais de um ano, e eu estou sempre disponível para que vocês possam me acessar para tirar dúvidas, para contribuir de alguma forma com a sua preparação para esses vestibulares ou para qualquer outra coisa que vocês venham a precisar. E por isso, todos os canais de comunicação de mim com vocês continuam abertos, Facebook, Instagram, Telegram e WhatsApp. E hoje eu só posso desejar para vocês, novamente, um abraço para todos e boa sorte.